porta-malas é outro ponto de destaque do Nissan Versa quando a gente compara com os concorrentes. Mas antes, como é que a gente faz para abrir o porta-malas? Tem duas formas, tem botão ali na tampa, ou através da chave telecomando, apertou o botão, segurou, ele já faz a liberação da tampa. Você manualmente tem que abrir aqui o resto. Pois bem, o porta-malas tem um bom espaço, são 482 litros na medição VDA. Esse é um dos motivos pelos quais algumas pessoas escolhem um sedã compacto no lugar de um hatchback compacto, porque o hatchback vai ter um porta-malas menor. E aí quem tem família e precisa transportar mais coisas, acaba optando por um sedã compacto. Até mesmo quem vai fazer uma aplicação profissional com esse carro, eventualmente transporte de pessoas, você tem um carro que tem um custo um pouco mais reduzido, mas tem um bom espaço para levar bagagens. Aqui por dentro no Versa, nessa versão topo de linha, não tem nada de muito diferente. A gente tem aqui na porta o controle dos vidros, uma coisa que poderia ser melhor. O simples toque somente no vidro do motorista e para abrir, para fechar você tem que segurar o botão. Os outros é acionamento normal, segurando o botão até o final. Trava das portas, controle dos espelhos. Espaço aqui na porta para guardar algumas coisas, pode ser lata ou garrafa, porque fica na posição vertical. Material acolchoado, somente aqui nessa região aqui que você tem um couro acolchoado. Quando você vem aqui para dentro, a única coisa que você vê aqui é o ajuste de altura do facho do farol, liberação do bocal do tanque de combustível e aqui também o capô do carro. Os ajustes, volante, você tem aqui ajuste de profundidade e também ajuste de altura. Banco do motorista tem um ajuste de altura aqui com alavanca manual. E o cinto de segurança também permite aqui o ajuste de altura. Então não tem nada elétrico, mas a posição que você senta aqui é confortável. Aqui por dentro merece destaque o acabamento do banco, porque ele é em couro e dois tons, né? Você tem essa parte aqui central que parece um grafite e aqui do lado um azul mais claro. Aliás, esse azul mais claro a gente também vê aqui em parte do painel, então não é aquela peça de plástico, é um couro acolchoado. Mas claro, vai ter plástico na parte de cima e na parte de baixo. Ainda assim, para um carro dessa categoria, eu gostei bastante do acabamento do banco. A gente também pode destacar esse descansa-braço, que quando você levanta ele, além do porta-objetos, tem aqui uma porta USB do tipo C para carregamento de dispositivos, dois porta-latas. À frente da alavanca de câmbio, isso aqui é um carregador de celular por indução. E você ainda tem tomada 12 volts, mais uma USB do tipo C e uma USB do tipo A. Nessa versão, o ar-condicionado é digital e automático de simples zona e também temos a central multimídia, que não é muito sofisticada, mas se integra algumas funções do carro, como por exemplo, o sistema aí de câmera 360 graus. Mas a gente vê aqui um conjunto que eu diria assim, está muito na média do que essa categoria oferece. Entre eixos, não é tão grande, são 2,62 m, mas vamos ver o espaço. Eu deixei os bancos ajustados de forma confortável para eu sentar lá na frente. Então aqui do meu joelho ao banco, tem aproximadamente aqui um palmo fechado. A movimentação de pés não é ruim. Aliás, considerando que nós estamos falando aqui de um sedã compacto, eu acho que até é muito boa, porque você consegue recuar bastante o pé aqui atrás, tá vendo? Tem um bom espaço, dá até para cruzar as pernas, e isso aqui em sedã compacto é difícil de ver. A gente também tem aqui uma saída do tipo USB, do tipo C para carregamento de dispositivos, tá? E essa bolsa somente do lado do passageiro, para você colocar tablet, revista ou jornal. Na porta, espaço para você colocar aí uma garrafinha. E tem também, especificamente nessa versão, o descansa-braço com dois porta-latas, somente a versão exclusiva tem isso. E para fechar, alça de segurança aqui no teto. Não tem muita coisa de diferente, mas a gente sabe que tem concorrente, por exemplo, que tem saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Consumo. Lembra que eu disse que esse carro é mais eficiente do que o Inmetro diz? Pois bem, o Inmetro diz que esse carro na estrada com etanol faz 10,5 km por litro na estrada. Mas olha, eu rodei aqui 317 quilômetros durante 7 horas e 46, velocidade média ali de 40 km por hora. E a média, 10,6 km por litro. Você vai dizer, ah, mas está muito perto do número do Inmetro. Só tem um detalhe, aqui eu tenho aproximadamente 40% da rodagem dentro da cidade, inclusive com trânsito. Então eu consegui uma média geral e com etanol maior do que o número do Inmetro da estrada. Mas isso aqui é um exemplo. Nós vamos fazer um outro teste para mostrar para vocês.
Hora da gente dirigir aqui o Versa no nosso teste urbano, mas antes, algumas considerações. Essa aqui é a chave do carro, vocês podem ver aqui que ela tem poucas informações aqui, né? Trancar, destrancar, abrir o porta-malas e o alarme. Chave presencial com partida por botão. Vamos dar uma olhada aqui nesse painel do carro, pessoal, porque ele tem do lado direito um velocímetro analógico com ponteiro, do lado esquerdo uma tela digital que você consegue ver várias coisas. Para interagir com essa tela, botões aqui do lado esquerdo do volante. Aqui eu estou no contagiros, aí eu colocando para o lado, eu consigo acessar ali a informação da fonte de áudio. Mais uma vez para o lado eu vou para o computador de bordo, você tem aqui o gráfico, mas o detalhe, só tem uma medição, né? Então não dá para ter, por exemplo, aquela medição parcial, onde você reseta dois marcadores, um você deixa para o tanque e o outro você deixa para um trecho de viagem. Aqui resetou a medição. Tem aqui um indicador de diversos, né? Então aqui nós temos a temperatura, coloca para baixo, ele coloca ali o velocímetro digital, aí tem o computador de bordo mais completo, com informações ali de distância, tempo e velocidade média. Aqui os sistemas de auxílio à condução que o carro tem, novamente, indicador de temperatura. E aqui você consegue configurar algumas coisas do carro, né? Então você tem aqui o ESP, você também tem na assistência ao condutor, ó, ativar e desativar o ponto cego, a frenagem automática de emergência, auxílio de estacionamento. Então todas as informações do carro você vai personalizar por aqui, tá vendo? Então você tem várias opções de configuração, ó, alerta de porta traseira, tá vendo? Iluminação, limpador de para-brisas. Então você vai configurar tudo aqui diretamente pelo painel do carro. Tem carros, né, que essas configurações às vezes ficam na central multimídia, não é o caso desse. Aqui você faz os ajustes diretamente no painel à frente do motorista. E vamos lá para o nosso teste de lombada e tachão para ver como é que o carro se comporta. A gente quer ver isolamento acústico também e conforto. Primeiro o nosso teste de tachão, roda aro 17, né? Não é um perfil assim tão alto. Vamos lá. Bom, primeira coisa, eu gostei do isolamento acústico, ele é consistente. A suspensão é bastante dura, ela não é tão molinha, você sente que ela é um pouco mais dura, mas o principal é que não dá aquela indicação de fragilidade de suspensão, você tem aqui um ajuste um pouquinho mais esportivo da suspensão, por assim dizer. Vamos ver agora aqui o teste de lombada, vamos ver como é que o carro se comporta aqui, 30 por hora, vamos lá. Bom, primeira lombada passou bem. Não bateu, não raspou, não senti muito a suspensão aí vibrar ou até mesmo a carroceria chacoalhar. Vamos ver segunda lombada 30 por hora. A gente sabe que essa lombada aqui é um pouco mais difícil. E olha só, novamente, passou bem, sem bater e nem raspar. Até me surpreendeu aí um pouco, né? Porque sedã compacto não é um carro assim tão alto. Vamos ver o piso desnivelado aqui, como é que ele se comporta. Isolamento acústico e bom isolamento acústico do carro e a suspensão um pouco mais durinha. Terceira lombada 30 e olha, não bateu e não raspou na terceira lombada também. Tá surpreendendo aqui no teste de lombada o carro, hein? Tá indo muito bem. Quarta lombada 30 por hora. Pessoal, esse barulho que vocês escutaram me deu a sensação de extensão máxima de suspensão quando ele estava saindo aí da lombada, né? Mas o importante, não bateu e não raspou. O único porém aqui é que a suspensão é um pouco mais durinha, né? Você acaba sentindo um pouco mais o piso. Mas o isolamento acústico foi muito bem e o mais importante, não bateu e não raspou. Surpreendeu para um sedã compacto. Para nossa manobra de fim de rua, vamos usar as câmeras 360 graus, né? Então a gente tem aqui a tela do multimídia. Você tem um botãozinho aqui escrito câmera, você aciona para justamente ele ativar as câmeras. E você tem dois modos aqui, né? Então você tem a 360 graus dianteira, inclusive ali com a linha de guia. Desculpa pessoal, 360 graus aqui do lado e a câmera dianteira com a linha de guia. Apertando mais uma vez, o que ele faz? Aí ele coloca ali a roda dianteira direita, né? Ele não tem a dianteira esquerda, então você tem aqui esses dois modos aqui que você consegue escolher. Para alinhar com a guia, nós vamos usar esse aqui, né? Então você já tem até a marcação ali em amarelo, mas a gente faz ali o alinhamento do pneu
com a parte de cimento, né? Então vou mandar um pouquinho mais, o pneu da frente já está alinhado, mas tem que alinhar o traseiro também. Então agora aqui nós temos o carro completamente... Opa, aqui saiu um pouquinho... aqui, agora sim. O carro está totalmente alinhado com a guia, então vamos lá para a nossa manobra de fim de rua. Vamos colocar a imagem 360 aqui que vocês conseguem ver. Então, aqui no nosso ponto de referência aqui na rua, virando todo o volante, uma volta um pouquinho mais que uma volta e um quarto, direção com assistência elétrica, o que deixa ela leve. A linha de guia dinâmica que mostra o caminho que a gente está percorrendo. Olha só, aqui a gente tem os 90 graus, dá para ir um pouquinho mais, né? Aqui encostou o pneu na guia. A gente pode até mudar aqui para vocês verem lá o pneu encostado na guia. Vamos voltar aqui um pouquinho para não ter perigo de forçar o sistema de auxílio de direção. Você também tem a câmera de ré com a linha de guia dinâmica. Vamos concluir aqui a manobra. E ó, o carro saiu aqui praticamente no centro da rua, né? Não é um espaço tão grande, não é tão pequeno, é um sedã compacto. Já tivemos carros que usou menos espaço. Mas o que é interessante aqui, né? Câmera 360 graus que ajuda e ajuda bastante. O que eu sinto falta? Já que tem a câmera 360 graus, poderia ter mais modos de visão aqui, né? Já tem as câmeras, então você selecionar outros modos seria interessante. Também uma resolução um pouco melhor. Mas se a gente for comparar aí com os concorrentes que não oferecem esse recurso, o Versa está de ótimo tamanho. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.